Olá, concurseiros! Aqui é o professor Gracindo Andrade. Estamos aqui hoje para trabalhar com vocês a parte de atendimento. Aproveitar, vou passar também uma parte que cai lá em conhecimentos bancários, né? Que lá cai também uma parte de estratégia, coisas que com certeza serão cobradas durante a prova, né, da nossa Caixa Econômica Federal. Bom, vocês sabem como é que eu trabalho, né? Eu costumo trabalhar muito em cima de dicas, né? Muito de palavra-chave e com meus mais de 20 anos de experiência, graças a Deus, nas provas a gente vem prevendo, né, o que vai cair. E com certeza absoluta, o que eu vou passar para vocês aqui, tá, em termos de conhecimento e atendimento bancário, com certeza vocês virão na prova. Por isso que eu uso sempre aquela frase que diz, né, vocês vão lembrar de mim. Nem que seja de raiva, porque não caiu, mas com certeza absoluta não será isso, tá? Será com certeza absoluta o que eu vou cantar aqui vai cair na prova e vocês vão lembrar de mim. E agora, é lógico, aqui é uma revisão, são algumas dicas, né, de uma forma assim, bem resumida, de forma rápida, mas se vocês quiserem se aproximar, eu convido a vocês a fazer nosso revisaço, né, da Caixa. As inscrições já estão lá no site e o curso todo é online. Você pode estudar na hora que for mais conveniente, né, se programar com mais tranquilidade. Então, não percam essa oportunidade, se inscrevam lá no nosso revisaço da Caixa. E vamos, né, para as prováveis questões da prova. Tudo que eu passar aqui vai cair na prova, vocês vão lembrar de mim. A primeira questão que eu estou trazendo para vocês vai ser a parte que envolve, que eu disse, aquela parte de conhecimentos bancários, que trata da parte de estratégias, né? E lá aparece análise de cenário. Quando ele fala análise de cenário dentro de concurso público, ele já está dizendo para você, olha, estude análise SWOT. Com certeza absoluta vai cair uma questão sobre análise de ambiente e análise de ambiente nos leva a análise SWOT, onde você, antes de definir as suas estratégias, você deve analisar um ambiente interno e o ambiente externo. No ambiente interno, o macete é o que for do ambiente interno você controla, como marca, localização, a capacitação da sua mão de obra, a sua gestão, a qualidade do seu produto, o preço, o custo, porque depende de você. Então, por isso que ele fala controla. E aquilo que for positivo, lhe ajuda e a gente chama de força. Aquilo que não está trazendo para você de forma positiva, mas ao contrário, negativa, a gente chama de fraqueza. E lá no ambiente externo, aquele que você não controla, mas que você deve conhecer, porque é lá que você ganha dinheiro, que a gente chama de oportunidades, e é lá que tem aqueles fatos que podem levar a sua empresa a ter grandes dificuldades, que a gente chama de ameaça. Então é aquilo que você não controla, como as decisões do governo, a economia, né, a concorrência, o próprio cliente, o comportamento do consumidor. E ele também pode ser positivo e pode ser negativo. Positivo chama-se oportunidade e negativo a gente chama de ameaça. Preste bem atenção, questões simples, basta você fazer essa análise. Eu tenho controle, depende de mim ou não, porque se não depender de mim, aí é ambiente externo. E se depender de mim, ambiente interno. E você a ver se é positivo ou negativo, é lógico, isso é muito fácil, né, de você analisar. E eu trago aqui uma questão para vocês verem como é que pode ser cobrado na prova. Então vamos lá. A análise SWOT é a metodologia que facilita a identificação dos fatores ambientais que influenciam a atividade de determinada organização, fornecendo assim um suporte fundamental para a definição de suas diretrizes. Acerca da análise SWOT, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. As forças representam o elemento do ambiente interno, considerado controláveis pela organização. As oportunidades
representam elementos do ambiente externo, considerados controláveis pela organização. As fraquezas representam elementos do ambiente externo, considerados não controláveis pela organização. As ameaças representam elementos do ambiente interno, considerados não controláveis pela organização. Fácil, né? Se fosse na escola do professor Raimundo, um dos personagens diria: eu vou responder descosta, de tão fácil que é, né? Então, a resposta correta é, lógico, a letra A, ambiente interno, são considerados controláveis. Então, é só vocês se prenderem nessas observações que eu estou passando e vocês virão que é muito fácil acertar. Não erre, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos então para a segunda provável questão, hein, gente? Preste atenção, preste atenção. Olha lá. Forças competitivas. Ela é baseada no Papa da estratégia, conhecido como Porter. E Porter diz que na empresa você tem o que pode causar ameaças para a empresa são 5 forças. Vejamos elas. Primeiro, poder de barganhas do cliente. Isso é, quanto mais poder tiver o seu cliente de barganha, mais vai lhe prejudicar. Como, por exemplo, você vender para o governo. Ele compra muito, mas imagine você perder uma concorrência. Olha o impacto que você vai sentir com a perda desse cliente. E por ele comprar muito, a concorrência é grande para você conseguir ganhar uma concorrência no setor público. Então, quanto mais força tem o seu cliente, maior vai ser a sua dificuldade. A segunda ameaça, consumidores, quando você tem poucos consumidores. Então, vamos supor que você tem uma padaria e a sua principal matéria-prima é a farinha de trigo, e você na sua região só tem uma fábrica. Ou você compra nos atacadistas e supermercado, ou você vai ter que comprar direto a essa fábrica. Como ela não tem concorrência, é lógico que ela vai vender mais barato do que os supermercados, do que o próprio atacadista, mas com certeza você vai ter que comprar um preço maior, porque ela não tem uma concorrência no mercado. Então isso vai fazer com que o seu custo se elevem. É a mesma coisa você morar numa cidade no interior e lá só tem um posto de combustível. Observe que a gasolina dele é bem mais cara porque não tem, né, concorrência. Então o seu fornecedor é esse posto de gasolina e você vai ter que comprar mais caro porque você sabe que se tiver que deslocar para uma outra localidade vai ser mais caro ainda. A outra ameaça, novos entrantes, isso é, chegada de novos concorrentes, porque com a chegada de um novo concorrente, você vai ter que se adaptar, muitas vezes vai ter que reduzir preço, reduzir custo para poder concorrer e ser competitivo, né, com esse novo entrante. A outra ameaça, produtos substitutos, são aqueles produtos que você pode utilizar no lugar do principal, como por exemplo, refrigerante, seu produto substituto, suco. Então, ele concorre, e no caso da principal empresa de refrigerante, o principal concorrente dele, em termos de produtos substitutos, são o suco de laranja e o de limão, produtos naturais, né? Então, fora aqueles sucos de caixa. E o último, rivalidade entre os concorrentes. E ele coloca uma observação, essa rivalidade entre os concorrentes vai depender muito das outras ameaças. Então, quanto maior for as 4 ameaças anteriores, maior essa rivalidade entre os concorrentes, porque cada um vai estar lutando para sobreviver nesse mercado, então vai ser bem apertado. Então, essa é a minha segunda previsão, está aqui na minha bolinha de cristal, olha, vai cair uma sobre as forças competitivas, né, de Porter. Trouxe para vocês também uma questão, vamos lá, veja aqui. Assinale a alternativa que apresenta fatores de competitividade dentro de um mercado. Então vamos lá. Ameaças de novos entrantes e ameaça de produto substituto somente. Poder de negociação dos fornecedores
e poder de negociação dos compradores, somente. Ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos complementares, somente. Ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos complementares, poder de negociação dos fornecedores e poder de negociação dos compradores. E a última, muito parecida com a D, ameaça de novos entrantes, semelhante, ameaça de produtos complementares ou substituto, poder de negociação de fornecedores, igual, poder de negociação de compradores, está aqui. Então, nós vimos lá que o que ameaça são produtos substitutos e não complementares, porque complementares é ao contrário, às vezes você oferece na hora que você vende o seu produto principal, como, por exemplo, se você vai levar parafuso de parede, normalmente um produto complementar são aquelas brochas, né, que você coloca para que o parafuso não saia da parede, então eles se complementam. Para um parafuso, uma porca, eles complementam. Então é tudo aquilo que vem complementando o principal. Então isso não atrapalha. O que atrapalha são produtos substituto, porque o seu consumidor pode comprar esse outro em vez de comprar o seu. Legal? Vamos para a terceira provável questão. E aqui agora a gente já está entrando em atendimento, saindo de conhecimentos bancários para atendimento. E aqui a questão provável da prova será sobre segmentação. Segmentar é você selecionar dentro da massa grupos de pessoas com alguma característica comum. Então, por exemplo, eu vou separar só mulheres, vou separar só homens, vou separar só crianças, só adolescente, vou trabalhar só com católicos, evangélicos, do candomblé, espírita. Então eu vou formando grupos. Esses grupos têm características em comum. E aí facilita a empresa se posicionar no mercado, se posicionar exatamente, você se demonstrar, se mostrar dentro de um perfil que aquele público gosta, e, ao mesmo tempo, trabalhar todas as suas ferramentas de marketing para conseguir chegar até este consumidor que você deseja atingir. E aí é muito mais fácil porque você vai trabalhar apenas esse grupo de pessoas. E na hora de você montar esses grupinhos, entra então os tipos de segmentação. São 4. Quais são eles? Vamos lá. Geográfico. Geográfico é quando você separa o grupo pela sua localização. Muito utilizado, por exemplo, por supermercado, em que eles montam lojas em bairros específicos para atingir aquele público, porque eles sabem que aquele público não vai para as outras lojas porque são longe. Então tem lojas voltadas apenas para aquele público. E você percebe isso pelo nome da própria loja, que normalmente é nome do bairro, nome de uma rua, nome de uma cidade. Então, quando você quer chegar mais próximo do seu consumidor, você vai montando essas lojas próximo desse grupo, né, de uma localidade. Funciona muito bem a depender do seu segmento, só que ele não é assim tão preciso, porque o fato de uma pessoa morar numa mesma localidade não significa dizer que eles têm hábitos de consumos semelhantes, mas é uma boa forma, simples e muito utilizada. A segunda forma, demográfica, é só vocês lembrarem da pesquisa do IBGE, quando ele vai na casa, pergunta sua renda, sua idade, sua escolaridade, sua opção religiosa. Então, eu posso segmentar por uma dessas características, como eu disse no início, só homens, só mulheres, só criança, terceira idade, por um tipo de religião, pela renda, pela sua formação, só para advogados, só para dentistas. Então, eu vou escolher uma característica demográfica e trabalhar com esse público. Começa a ser mais preciso do que o geográfico. Porém, o fato de você fazer parte daquele grupo demográfico também não há nenhuma
obrigação de você ter hábitos de consumos semelhantes, mas já fica muito mais próximo e eu diria que é uma das mais utilizadas no mercado. Como você vê, lógico, roupas para homens, tipo Colombo, você tem roupas, né, para homem, mulheres e crianças, tipo Riachuelo, C&A, então é feito para grupos, né, pela sexualidade. E você vai ter várias lojas também com produtos religiosos. E os bancos segmentam também por renda, que tem a ver com demográfico. Mas as duas mais eficientes é a comportamental, porque ela trabalha em cima do seu comportamento de compra. Então, por exemplo, tem gente que toda vez que vai num posto de combustível manda encher. Já outros vai no posto de combustível e manda colocar, vamos supor, R$ 50. Toda vez vai R$ 50. Se você perguntar para essa pessoa por que ele não enche o tanque, ele fala, se encher gasta mais, eu vou gastar mais. Na verdade não, é comportamento de compra. Assim como a gente tem um comportamento muito comum aqui no Nordeste de gostar de ir à feira, e é por isso que o supermercado coloca quinta-feira verde, né, para exatamente trazer você para o supermercado antes das feiras, para que você compre com eles. Então ele pegou um hábito de compra nosso para se adaptar. Então ele vai vendo como é que a gente se comporta nessa compra para poder exatamente oferecer. Veja que o supermercado começou depois a vender, né? Eu falei, além de fazer a sua feira na quinta, mas ele começou a incluir lá no passado a padaria, depois passou a oferecer açougue. Então tudo aquilo que ele vê que o comportamento do nosso consumidor é fazer esse tipo de compra, ele gosta, então ele vai agregando e colocando isso. Supermercado é um dos que mais fazem esse tipo de segmentação por comportamento, que a gente tem como hábito de compra, e aí eles pegam esse grupo e cria alguma forma de atração para que você compre com aquela empresa. E em banco, estão investindo pesado agora no psicológica. Segmentação psicológica ou psicográfica ela está amarrada no psíquico das pessoas, nos seus valores, nas suas crenças, né, no seu estilo, nos seus hobbies. Então aqui ele pode falar, vamos classificar cliente, aqueles mais clássicos, ou aqueles mais joviais, ou aqueles que gostam de aventura, aqueles que gostam das redes sociais. Então ele vai pegar o nosso perfil com as inteligências artificiais, você vê que isso é mais fácil. E a gente vê bancos trabalhando pesado, como por exemplo, no Itaú, personalité, pela personalidade. No Banco do Brasil, estilo de vida. Agora me deu um branco, Bradesco, quase não sai, o Prime. Então, cada banco desse vai criando um tipo de agência, exatamente formando o grupo pelo seu comportamento psicográfico. Uma característica para esses clientes, seja ele do estilo, personalité ou Prime, é que eles tenham hábito de fazer tudo pelas redes sociais, pela internet, exatamente para evitar, né, que esse público vá até a agência. Por isso que as agências dessas categorias, nesse público, geralmente são vazias. Então esse está crescendo muito. Podemos dar como exemplo também pessoas hobby, que gostam de pedalar, que gostam de correr. E ali você vê que nesses grupos tem idades diferentes, classes sociais diferentes, mas o que junta essa turma é o quê? É um hobby, é um hábito, então é psíquico. Então esse está crescendo também muito. Vamos lá então para uma questão para vocês verem como é que pode ser cobrado na prova. Depois de analisar o mercado brasileiro de combustíveis, uma distribuidora de atuação nacional percebeu que poderia atuar de forma mais lucrativa se concentrasse suas atividades em cidades de população de 50 a 100 mil habitantes. A diretoria então realizou um levantamento dessas cidades e traçou suas metas operacionais. Considerando essa característica, a decisão de segmentação dessa empresa se classifica como econômica, geográfica, psicográfica, demográfica ou comportamental.
Se ele está falando cidade, falou 2 vezes, então ele está falando em geográfica. Legal? Então veja que não é o bicho de 7 cabeças e será uma questão de prova. Vamos lá? Temos mais. Vamos trazer uma outra. A quarta, características dos serviços. Também vai cair uma dessas. Vocês vão lembrar de mim. Serviço, diferente de um produto, eles são intangíveis, inseparáveis, variam demais e são perecíveis. Intangibilidade significa que você não pode pegar, ver, sentir. Inseparabilidade. Por essa característica, você tem que consumir durante a sua produção. Como, por exemplo, você vai no médico, ele começa a consulta produzindo e você já consome. Você vai no salão, ele começa a cortar o cabelo, você já consome, pronto. Então, produção e serviço junto. Variabilidade. Como o serviço envolve pessoas, eles não vão conseguir fazer igual, eles não são robôs, eles não são máquinas. E outra, depende também do próprio consumidor, do cliente. Você vai no salão cortar o cabelo, fazer uma escovinha, seu cabelo pode estar maior, pode estar menor. E aquele profissional, naquele dia, ele pode fazer um pouquinho diferente do anterior, porque não tem como padronizar. Por isso que algumas empresas já assumem isso, dizendo, nossos serviços são personalizados. Ele está dizendo, eu não tenho como fazer sempre o mesmo. Conforme o dia, eu vou fazer para você, em cima da sua personalidade. Então, na verdade, ele está assumindo que não tem como fazer igual. O que se pode fazer para tentar parecer igual é definir um padrão. Por exemplo, McDonald's define um padrão de atendimento. A gente tem um hábito de dizer que o atendimento é igual. Não, o atendimento não é igual. Sempre tem alguma coisinha diferente. Mas realmente eles têm um padrão de atendimento. Mas não tem como ser igual. E o último, perecibilidade. Como o serviço não é material, não tem como ser guardado. Se você não vende o serviço, você perde. Você tem, por exemplo, um hotel com 40 diárias. Se você vendeu 30, 10 se perderam, porque amanhã já são outras diárias. Até para vocês entenderem como o serviço é perecível, eu até mostro aqui como é que o Uber conseguiu abaixar o preço do táxi. Porque quando você pega um táxi, ele tem um tempo de espera do passageiro num ponto. Ali é perecível. Depois ele pegava esse passageiro do seu ponto, levava até o local onde o passageiro queria ir e depois ele retornava para o ponto. Então o passageiro pagava a ida e a volta do deslocamento, mais perecibilidade. Isso tornava o serviço muito caro. Aí fez o que o Uber, o 99. Você paga pelo deslocamento, mas não paga a volta. Então você diminuiu, paga só para aquele serviço que de fato está sendo executado. A perecibilidade você não paga. E como ele consegue colocar bastante gente dentro do carro, o tempo de sem passageiro é menor. Então a perecibilidade é menor. Por isso que é lógico, o preço tende a cair. Não tem como ficar igual os dos táxis, tá bom? Então, questão certa de prova, viu? Vamos lá. Uma questão para vocês. Para a realização de um serviço de qualidade, é necessário que o ofertante considere suas peculiaridades e o gerencie de maneira oportuna. As características específicas de um serviço que deve ser considerada na sua oferta estão listadas a seguir, à exceção de uma aqui não é característica de serviço. Marque qual é ela, vamos lá. Então será intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade, variabilidade, estocabilidade. Muito fácil, né? Produto não pode ser estocado, por quê? Porque eles são intangíveis, por isso que são classificados também como perecíveis. Então, fácil também, basta lembrar dessas características que vocês vão tirar de letra. Lembre-se, viu, quem são alunos meus, geralmente fecha a prova ou erram muito pouco. Não erre muito, porque os seus colegas vão fechar a prova ou vão acertar praticamente tudo. Então, se garantam, tá bom?
Então vamos lá, mais uma dica, lógico, nós vamos trazer mais dica aqui para vocês. Vamos lá, para a quinta provável questão da prova, chamado qualidade em serviço. Dentro da qualidade de serviço, tem um termo que provavelmente vai aparecer na prova, e vocês vão lembrar de mim. Cliente-centrismo. Significa o cliente como centro da atenção da empresa. Como tem aquela frase que diz, né? O cliente tem sempre razão, o cliente é a razão de ser da empresa. É exatamente a ideia do cliente-centrismo. E para garantir isso, você tem que oferecer o quê? Qualidade não no atendimento. E esta qualidade não deve se resumir apenas na forma de tratar. Ah, o meu atendimento foi bom porque eu fui cortês, eu tratei com atenção. É lógico que isso faz parte, mas lembre-se que todo consumidor, todo cliente tem necessidades. Então, esses produtos e serviços que você vende, ele tem que gerar benefícios para o cliente. Gerar benefício é exatamente atender a necessidade do cliente. Você não compra água, você compra um líquido que mata a sua sede. Você não compra uma camiseta, você compra uma peça de roupa que atenda a sua necessidade a depender da situação. Eu tenho camiseta para ir para a academia, eu tenho camiseta para ir para uma aula, eu tenho camiseta para sair para uma noitada. Então, cada uma com seu benefício. Eles não vão ser misturadas. Então, produto e serviço você compra pelo benefício dele. Superando sempre a expectativa do consumidor. Esse é o novo conceito de qualidade. Você atender na necessidade do cliente é uma obrigação. Agora, superar a expectativa, aí sim o cliente vai perceber que o seu produto tem qualidade. Se você for a um restaurante, a comida for boa e a bebida for gelada, isso é uma obrigação dela. Agora, um exemplo, se você, no meu aniversário, você me manda uma mensagem dizendo que eu tenho uma sobremesa grátis, no caso você venha comemorar no meu restaurante, aí eu posso dizer, opa, você superou a expectativa, eu não sabia que no meu aniversário você me daria essa sobremesa de graça. Então, isso são formas de superar a expectativa do cliente para você ele perceber que realmente tem qualidade. E, além da cortesia, além de você atender essas necessidades, provavelmente eles vão falar sobre essas características de um bom atendimento. E um bom atendimento tem que ter uma boa comunicação, que pode aparecer com a palavra também comunicabilidade. Tem que existir atenção, você realmente está todo ouvido ao cliente para entender o problema e tentar resolver. Cortesia, né, educação, tratar com jeito, né? E competência. Não adianta também você ser cortês, mas não conseguir resolver, você não entender da situação, né? Você tem que ter conhecimento das atividades da empresa, saber direcionar o cliente para o setor que resolve, dar uma solução. Escuta, que a gente chama também de escuta ativa, você está sempre ouvindo o cliente, porque se você escuta o cliente, você entende a necessidade dele, fica mais fácil você dar as orientações e resolver o problema dele. E a empatia, se coloque no lugar do seu cliente. Toda vez que eu passo assim de manhã, tem no banco aquelas filas enormes do lado de fora esperando o banco abrir, eu sempre falo, pô, eu me coloco ali no lugar. Que cansativo não é, né? Que castigo não é você ficar ali muitas vezes, né, na chuva, muitas vezes no sol, no calor, para ser atendido dentro de um banco, aquela fila enorme. Então ali eu me coloco no lugar dele e vejo o quanto isso é duro. Então no atendimento, a gente tem que se colocar no lugar do cliente e ver se aquela forma que a gente está atendendo realmente é a forma correta, né? Vamos lá então pegar uma questão sobre isso? Vamos aqui comigo. Uma empresa está ampliando seu serviço de atendimento a cliente, utilizando a internet como veículo para esse atendimento. Estou apostando muito nesse atendimento também online, hein? Que é o que a gente chama de atendimento remoto. No atendimento ao cliente pela internet, é preciso considerar que pode ser enviado uma mensagem padrão para dúvidas e perguntas frequentes, mesmo que não atenda ao que o cliente quer saber. O cliente deve receber uma resposta rapidamente, tendo em vista que há expectativa no atendimento pela internet de agilidade.
É possível omitir algumas informações para o cliente, tendo em vista que não estão frente a frente. Após a resolução do problema, não é necessário manter contato com o cliente, porque somente aqueles com perfil, manter contato com ele agora, não é necessário conhecer as preferências e expectativas dos clientes, porque somente aqueles com perfil adequado entrarão em contato com a empresa. Lógico que é a letra B. No atendimento remoto, o cliente espera que a resposta seja rápida, porque senão ele iria até a agência para ser atendido, né? Demora por demora, ele vai para a agência. Então, a expectativa sempre é: me responda rápido. Legal? Outra dica, a sexta. Olha, estou dando aqui a prova toda, viu, gente? Olha a sexta provável questão. Aumentar, que pode aparecer também o termo agregar valor, aumentar valor. Também lá no edital aparece como valor percebido pelo cliente. O que diz as pesquisas? Nós, consumidores, inclusive a gente, tá? Eu incluindo no bolo aí, a gente só compra um produto, um serviço, se o preço que tiver na etiqueta for menor do que o meu valor percebido. Isso é, se eu acho que uma camiseta ela deve custar R$50, se ela tiver por 50 eu não compro. Ela tem que estar abaixo dos R$50. Então, os dois grandes desafios da empresa, primeiro é colocar o preço na etiqueta dentro do valor percebido do cliente para que ele compre. E o segundo, agregar valor. Fazer com que você, em vez de pagar 50, pague 80 nessa camiseta e mesmo assim fique satisfeito. Então, para agregar valor, aumentar valor, é lógico que você vai ter que trabalhar bastante o seu marketing, vai deixar esse produto mais bonito. Eu uso sempre como exemplo, em sala de aula, você pode construir essa imagem aqui na cabeça de vocês, um café dentro de um copo americano, que você vai pagar aí, no preço atual, em torno de R$2, mais do que isso você não quer pagar, e um café dentro de um café expresso, numa canequinha de louça bonita, com um biscoitinho do lado ou uma água com gás. Esse café ele poderá ser vendido próximo dos seus R$10. Olha que você agregou o valor de 2 para 10, mas você deixou o produto mais bonito. E uma das formas também utilizada para enganar o cérebro, já que esse valor percebido, é usar o preço psicológico. Então, esse café, por exemplo, que eu falei que eu poderia vender por 10, eu venderia por R$ 9,99. Porque quem achasse que esse café vale 10, se eu jogasse por 10, ele não compraria. Só compraria quem achasse que ele deveria valer abaixo dos 10. Então, um R$ 9,99 vai enganar o cérebro dessa pessoa. E ele fala, olha, pode comprar que está barato. Na verdade, esse 1 centavo a mais foi só para enganar o cérebro, por isso chama-se valor psicológico. Legal? Então, por isso que eu trago aqui para vocês, né, essa diferença de preço, que é aquilo que o empresário coloca no produto, mas do outro lado tem o valor, que é quanto o cliente quer pagar. E lembre sempre que eu falei, o cliente não compra produto e serviço, ele compra esse benefício. É o famoso custo-benefício. Quando ele só compra se o benefício for maior do que o custo. Embatou, ele não compra. E para agregar o valor, lembre-se que você levá-lo à satisfação ou superar a expectativa encantando é uma das formas mais eficientes de você conseguir agregar valor para esse consumidor. Legal? Vamos trazer então a nossa pergunta aqui sobre isso. Para aumentar o valor percebido pelo cliente, o agente comercial deve reduzir os custos da transação, incluindo aqueles que vão além dos fatores financeiros, como, por exemplo, a gente quando vai avaliar custo, a gente não avalia só o custo financeiro. Por exemplo, você vai abastecer o seu carro, um posto está com 1 centavo a menos, 2 centavos a menos, só que está aquela fila enorme e logo em seguida tem um posto vazio com R$2 a menos. Então, quando você for colocar na ponta do lado, rapaz, mesmo sendo mais caro, eu vou pôr aqui, porque o tempo de espera para mim é muito caro, é custo também. Então, vamos lá, quais são esses outros custos que são levados também em consideração? Desgaste emocional até a definição do negócio, impacto da aquisição no orçamento familiar, montante em dinheiro investido ao longo do tempo,
parcelamento do total investido quando houver, preço dos produtos ofertados pelos concorrentes. Veja que os 4 últimos envolvem sempre valor financeiro. O único que não envolve fatores financeiros é o desgaste emocional, como, por exemplo, eu falei agora do combustível naquele posto, né? Que aí está com a fila maior. Legal, vamos lá, mais outra? Claro, eu quero que vocês fechem a prova. Olha lá, vocês vão lembrar de mim outra pergunta aqui de prova, gestão da experiência do cliente. E o que é gestão da experiência do cliente? Cada momento que o cliente tem com a empresa é uma experiência que ele tem. Seja um telefone, seja presencial. E essa experiência deve ser sempre boa, não só no primeiro contato, no segundo, durante a vida toda. E banco tem esse desafio, que ele pega o cliente geralmente novinho ali na faculdade e ele quer levar até o pagamento do seguro de vida dele quando ele falecer. Então ele tem que agradar esse cliente durante todo esse período. No longo, então, a experiência do cliente em todos os momentos tem que ser positiva. Então, a experiência do cliente deve estar na estratégia da empresa, ele se preocupar em sempre atender a necessidade do cliente. Isso é a gestão da experiência, porque com isso você consegue fidelizar. A gestão da experiência do cliente tem muito a ver com o próprio marketing de relacionamento. Então vamos lá, uma questão sobre isso. A chamada gestão da experiência do cliente tem como foco exclusivo no ato de condicionar o cliente a realizar somente determinadas operações, não se preocupa com a construção do relacionamento com o cliente, concentra-se na lógica da transação, pode ser aplicada na estratégia de segmentação de mercado e de definição de público-alvo da empresa, mas não em suas estratégias de posicionamento. Está centrada na visão da empresa que, ao ofertar seus produtos, despreza o chamado insight do cliente, tem uma visão geral de maneira pela qual a empresa e seus produtos podem ser importantes em toda a fase da vida do cliente. Olha como é fácil. Aproveitando essa questão, eu vou usar essa palavrinha aqui, exclusivo, e uma outra palavrinha, somente. Até eu grifei lá atrás numa questão, esqueci de comentar. Toda vez que vocês verem essa palavrinha exclusivo ou somente, outra, garantia, certeza, em administração, gente, muito cuidado, provavelmente essa afirmativa está errada. Em administração, nada é garantido. Esse negócio de somente, exclusivo, não. Geralmente ele é mais amplo, tá? Então uma dica aí, parece meio de vestibular, mas é interessante. Eu gosto dessas dicas, de vez em quando ajuda o aluno lá em sair de uma questão por causa de um detalhezinho de uma frase, né? Vamos lá, mais uma questão de prova sobre vendas. Nós temos as questões sobre venda, eles vão falar muito sobre venda, né, pessoal. Aquela venda que o vendedor vai até o cliente e eles vão sempre se basear em Fibert-Kotler. E Fibert-Kotler coloca essa fase desde a prospecção e qualificação até o acompanhamento e manutenção, que é o pós-venda. Só que nas provas, geralmente eles começam a cobrar da pré-abordagem. A questão de prova, geralmente, ou é sobre pré-abordagem ou sobre pós-venda, pelo próprio título do edital, mas são mais fases, tá? Na verdade, a primeira fase começa com a prospecção e qualificação, que é você, antes de sair para vender, você tem que mapear o mercado e descobrir quem são os clientes potenciais para o seu produto ou seu serviço. Mapeia. Classificou, esses são clientes por segmentos. Feito isso, aí agora você vai fazer a pré-abordagem, que é a mais provável questão da prova. É você levantar dados sobre o cliente, quais as suas necessidades, quais os hábitos de compra dele, o comportamento, quem influencia naquela compra. Então você tem que munir de informações o máximo possível para quando você ir para a apresentação, que é a terceira, que aí você vai demonstrar o produto, mostrando as características, principalmente os benefícios para o cliente. Pode ser que você consiga vender de imediato, mas normalmente há uma objeções, que é o cliente não querer comprar de imediato. Essas objeções podem ser lógicas ou psíquicas. Lógica, por exemplo,
o produto que você está vendendo é mais caro do que ele já compra. Então isso é lógico, ele vai fazer uma objeção. Psíquica, ele está acostumado a comprar com um vendedor, já tem um ciclo de amizade, então isso é psíquica. Ou então só compra aquela marca porque ele acha que ela é boa. Isso é psíquico, porque tem outras marcas também boas e às vezes até melhor do que, mas ele já gravou aquela como sendo boa. Depois vem o fechamento. É você de fato fechar a venda, né? Superar as obsessões, fecha. E depois vem o pós-venda, que é acompanhamento e manutenção. Então são essas fases, mas eu aposto mais na pré-abordagem, na coleta de informações e no pós-venda, nesse relacionamento para fidelizar o cliente. Legal? Vamos lá para uma questão também? Vamos lá. As técnicas de vendas de produtos financeiros podem ser definidas como um conjunto de metodologias e práticas aplicadas em todas as etapas do processo de venda. Elas têm como objetivo potencializar as chances de vendas e aumentar o número de fechamento. Nesse processo, há também etapas posteriores, como as que visam, se as posteriores, ele está falando o quê? O de acompanhamento, o de manutenção, isso é o pós-venda. E o pós-venda, qual é a finalidade? Reter clientes, fidelizar clientes, ou converter clientes, prospectar clientes, nutrir vendas, captar novos clientes. Bom, gente, pós-venda, a finalidade é reter o cliente, é fidelizar o cliente para que ele não queira sair da sua empresa, não mude o seu produto por um outro fornecedor. Legal? Presta atenção, viu? Provavelmente pré-abordagem e pós-venda serão as questões de prova. Vamos lá trazer a última dica, e aí vocês vão lembrar de mim também, porque vai ter uma questão sobre este assunto, que é o que a gente chama de marketing digital. Marketing digital, ele vem substituir o marketing tradicional, que é feito nas mídias de massa, rádio, televisão, né, que é antigos jornais impressos, revistas, que nem isso tem mais. Então, esse marketing ele está sendo direcionado para a parte digital, pela internet, através das redes sociais, das ferramentas digitais. Além de ser mais barato, ele é muito mais preciso e é possível se acompanhar online os resultados, que a gente chama de métricas. Você sabe o número de curtida, você sabe o número de acesso, de clicagem, tudo, né, de conversão rapidamente. E é muito mais preciso porque você pode utilizar, inclusive, a inteligência artificial e procurar, em cima disso, focar melhor o seu cliente, o seu público-alvo. Então, está crescendo e hoje gera muito mais resultado se gastando menos. E dentro dessas ferramentas, né, do marketing digital, são várias ferramentas, e eu trouxe para vocês aquelas onde eu aposto mais provável a questão de prova. Então, quais são, a meu ver, as mais prováveis? Sou a primeira geração de leads. O que é lead, gente? Tínhamos o chamado cliente potencial e tínhamos os clientes. Potencial é aquele que tem condições de comprar na nossa empresa, nossos produtos, nosso serviço. Cliente é aquele que já comprou. Há uma distância muito grande entre os dois. Por quê? O cliente potencial às vezes nem conhece o seu produto, nem está afim do seu serviço. Então você tem que criar um intermediário. Esse lead significa alguém que já tem interesse pelo seu produto e pelo seu serviço ou pela sua marca. Não quer dizer que ele vai comprar, mas ele já demonstrou algum interesse. Então a taxa de conversão, isso é, para se transformar em cliente, é maior. Então você vai usar várias ferramentas para geração de leads. Vou pegar uma bem popular. Então vamos supor que você goste de maquiagem. E aí você, ali andando pelas redes sociais, aí você vê um anúncio lá de uma empresa que diz assim, olha, se você quiser, podemos encaminhar por e-mail um manual no formato de e-book com todas as dicas de maquiagem de forma gratuita. Mas, de graça tem injeção na testa, né? Aí você fala, vou querer. Aí você vai lá, se cadastra, ele pede pouca coisa, geralmente, o e-mail, né? E aí você manda e ele recebe, realmente você recebe esse e-book com todas as dicas de maquiagem.
Então, com isso, você já demonstrou algum interesse naquela empresa. Aí, na hora que você resolver comprar algum produto de beleza, a possibilidade agora aumentou em de você comprar dessa empresa, porque você já teve um relacionamento com ela. E permite à empresa manter contato com você, mandando dicas, né, e se aproximando. Então, ela conseguiu transformar você, de fato, em uma pessoa interessada na empresa. Uma outra técnica é o de copyright. Lembre de falar em texto, tá? Em escrita, mas principalmente texto, já sabe que é ela. Apesar do texto, a gente falar que hoje os usuários, né, os clientes não gostam de ler, mas existe ainda essa estratégia de você criar texto persuasivo, em que atrai. Geralmente ele já começa com um título muito atraente, então vamos supor que você tem problema de calvície. Então ele fala, olha, foi descoberto uma erva na Índia que cura a calvície. Poxa, quem é calvo? Falou, pô, me interessou. Aí você vai clicar, vem um conteúdo, geralmente muito bem redigido, e que leva você a depois a comprar um produto com aquelas ervas que ele disse lá que resolve o problema. Então, são formas de você atrair o cliente através de textos. Temos ainda o que a gente chama de gatilhos mentais. Gatilhos mentais são utilizados para agilizar a sua opção pela compra. A mais provável para a prova é o que a gente chama de urgências e escassez, que ele diz assim, olha, os 50 primeiros que ligaram ganham desconto, os outros não. Então, você tem que ligar logo. Ou, eles usam também, o que a gente chama também gatilhos mentais sociais. Ele diz assim, olha, já 2 milhões de pessoas já assistiram essa palestra. Poxa, fala, caraca, quem disse que foram somente 2 milhões? Mas são gatilhos que faz com que você, né, incentive a pessoa a comprar. O inbound marketing é o que chama de atrair cliente. Inbound é atrair cliente de forma voluntária. O cliente vai comprar o seu produto, vai acessar a sua empresa de forma voluntária. Então aqui na verdade é um conjunto de estratégias, não é uma só não. Eu posso usar, a mais utilizada é a geração de inbound, misturo gatilho, misturo a própria técnica do copyright. Então é toda a estratégia que eu uso para que o cliente venha voluntariamente para a minha empresa, para que eu não precise ir atrás dele. Um exemplo, falei a própria geração do lead, aquele envio do e-book, faz com que o cliente, na hora que ele quer comprar um produto, ele vá até a sua loja ou até o seu site e compre. Então, ele veio de forma voluntária. Então, isso chama-se inbound marketing. Então, são essas as ferramentas que eu estou apostando em termos de prova. Vamos lá para a nossa última questão, que trata exatamente do marketing digital. Um motorista estava preocupado com os pneus de seu carro. Como muitas pessoas costumam fazer, ele decidiu realizar uma busca na internet e para isso ele usou o termo pneus velhos. Como resultado da pesquisa, o buscador trouxe várias opções de sites e vídeo. Ele escolheu o vídeo intitulado Qual a hora de trocar os pneus do seu carro? Esse vídeo mostrava um técnico das lojas XYZ falando a respeito das características de pneus em condições ideais de segurança, tratando das medidas de conservação dos pneus e indicando a hora de trocá-los. O motorista utilizou as informações do vídeo e percebeu que deveria trocar os pneus dianteiros do seu automóvel. Inevitavelmente, ele pensou em procurar exatamente a loja XYZ. Nesse caso, a ação da XYZ é um exemplo de inbound marketing, outbound marketing, que é o marketing tradicional, que você vai ter que ir atrás do cliente, promoção de venda, programa de fidelidade, marketing de criatividade. Ele usou a estratégia do inbound marketing, fazer com que o cliente venha voluntariamente comprar os produtos daquela empresa através daquele vídeo, né? Um website ali, ou de uma live. Então, são formas utilizadas. Legal, gente? Muito feliz de estar aqui com vocês e vou estar muito mais feliz com a sua aprovação e muito mais feliz ainda vendo vocês lá se dedicando e estudando com a gente lá no nosso Revisaço da Caixa. Se matricule, o sonho está muito próximo, não perca essa oportunidade. Vem aqui, venha com a gente, venha com a Ciclo. Beijo no coração, fique com Deus e boa sorte!